Talvez você esteja ouvindo esta mensagem com as luzes do quarto apagadas. O corpo está cansado, mas a mente continua acordada. Você fecha os olhos, tenta dormir, muda de posição na cama, respira fundo, mas os pensamentos simplesmente não param. Um problema chama outro, uma preocupação leva a outra. O amanhã parece pesado antes mesmo de começar. Talvez ninguém saiba que você está vivendo isso. Durante o dia você sorriu, trabalhou, conversou normalmente. Mas quando a noite chegou, a ansiedade voltou a ocupar o silêncio. E se isso está acontecendo com você agora, eu quero pedir apenas uma coisa: não saia deste vídeo. Eu acredito que Deus trouxe você até aqui porque existe uma paz que o mundo não consegue oferecer, mas que Ele deseja derramar sobre o seu coração nesta noite. Nos próximos minutos, vamos caminhar juntos pela palavra, entregar cada preocupação nas mãos do Senhor e fazer uma oração para que a sua mente finalmente encontre descanso. Não importa qual seja a batalha que esteja roubando o seu sono. Antes desta noite terminar, eu quero que você se lembre de uma verdade: Deus continua cuidando de você, mesmo quando a sua mente diz o contrário. Então permaneça comigo. A palavra que vem a seguir pode ser exatamente o abraço que Deus preparou para esta noite. Existe algo curioso sobre a ansiedade. Ela quase nunca fala sobre o presente. Ela sempre tenta levar a nossa mente para um amanhã que ainda nem aconteceu. Ela cria cenários, aumenta medos, faz perguntas sem resposta e transforma possibilidades em certezas. Talvez você tenha deitado pensando no trabalho, na saúde, na família, nas contas, em uma decisão difícil ou em algo que aconteceu hoje e não consegue tirar da cabeça. Aos poucos, o quarto fica silencioso, mas dentro da mente parece existir uma multidão falando ao mesmo tempo. A Bíblia conhece esse sentimento muito antes de a ciência dar um nome para ele. Deus sempre soube que haveria noites assim. Por isso, em Filipenses, encontramos um convite que continua transformando vidas até hoje. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Repare que Deus não começa condenando quem está ansioso. Ele começa oferecendo um caminho. E é exatamente esse caminho que vamos percorrer juntos nesta noite. Continue comigo, porque no próximo momento vamos descobrir por que Deus nunca espera que você enfrente essa batalha sozinho. Talvez você tenha tentado vencer essa ansiedade sozinho durante muito tempo. Talvez tenha dito para si mesmo que precisava ser mais forte, pensar menos, controlar melhor as emoções ou simplesmente ignorar aquilo que estava sentindo. Mas quanto mais você tenta controlar tudo, mais pesado o coração fica. Existe um momento em que percebemos que algumas cargas são grandes demais para serem carregadas apenas com a nossa própria força. E essa percepção não é sinal de fracasso. Ela pode ser o início da dependência de Deus. Jesus fez um convite que continua ecoando até hoje. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Perceba que ele não disse que primeiro você precisava resolver todos os seus problemas para depois se aproximar dele. Ele disse para vir exatamente do jeito que você está, com medo, com dúvidas, com lágrimas, com pensamentos acelerados, com o coração cansado. Talvez esta noite seja justamente o momento em que você finalmente deixe de lutar sozinho. Permaneça comigo até o próximo bloco, porque quero mostrar que Deus não apenas conhece a sua ansiedade, Ele conhece também o nome da paz que ainda vai colocar dentro do seu coração. Há uma diferença enorme entre dormir porque o corpo está exausto e descansar porque a alma encontrou paz. Muitas pessoas conseguem fechar os olhos, mas continuam travando batalhas durante toda a noite. Outras acordam várias vezes, já pensando em tudo que precisam enfrentar no dia seguinte. Talvez isso tenha acontecido com você nos últimos dias. E sabe qual é o perigo? Aos poucos, começamos a acreditar que viver assim é normal. Mas Deus nunca planejou que o medo fosse o lugar onde você mora.
A paz é o ambiente natural de quem aprende a confiar nele. Isso não significa que todos os problemas desaparecem de uma hora para outra. Significa que mesmo quando as circunstâncias continuam difíceis, existe uma presença maior sustentando o seu coração. É exatamente por isso que Jesus disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá." A paz de Deus não depende das circunstâncias, ela depende da presença dele. E eu acredito que essa presença está alcançando você agora. Continue comigo, porque no próximo bloco vamos começar a entregar, uma a uma, as preocupações que hoje estão roubando o seu descanso. Antes de continuarmos, eu quero fazer um convite muito simples. Não tente esconder de Deus aquilo que ele já conhece. Existe uma preocupação específica que voltou à sua mente assim que você deitou hoje. Talvez seja uma pessoa, talvez seja um diagnóstico, talvez seja uma dívida, talvez seja o medo do futuro, talvez seja algo que nem você consegue explicar direito. Enquanto você ouve estas palavras, apresente silenciosamente essa preocupação ao Senhor. Não precisa usar frases bonitas. Apenas diga no seu coração: "Pai, isso está pesado demais para mim." A Bíblia diz para lançarmos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Perceba como essa promessa é pessoal. Deus não apenas observa a sua vida de longe, Ele cuida de você. Cuida daquilo que ninguém vê. Cuida das lágrimas que você esconde. Cuida das noites em que você sente que vai desabar. E nesta noite, nós vamos entregar esse peso nas mãos daquele que nunca perde o controle. Continue comigo. No próximo bloco, vamos começar a entregar, uma a uma, as preocupações que hoje estão roubando o seu descanso. Sabe por que a ansiedade nos cansa tanto? Porque ela tenta convencer o nosso coração de que tudo depende de nós. Ela sussurra que se não encontrarmos uma resposta agora, tudo vai dar errado. Que precisamos prever o futuro, controlar as pessoas, evitar qualquer risco e carregar o peso do mundo sobre os próprios ombros. Mas essa nunca foi a vontade de Deus para você. Há uma passagem em Mateus em que Jesus pergunta: "Quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma única hora à sua vida?" É uma pergunta que nos faz parar e refletir. Quantas horas já perdemos tentando resolver apenas com pensamentos situações que estavam além do nosso controle? Nesta noite, Deus está convidando você a soltar esse peso. Não porque Ele ignora os seus problemas, mas porque Ele é maior do que todos eles. Enquanto você tenta controlar o amanhã, Deus já está presente nele. Enquanto você luta para enxergar uma saída, Deus já conhece o caminho completo. Continue comigo. No próximo bloco, vamos olhar para homens e mulheres da Bíblia que também enfrentaram momentos de medo e descobrir o que eles fizeram para continuar de pé. Às vezes, imaginamos que os grandes personagens da Bíblia nunca sentiram medo, mas isso não é verdade. Elias, depois de viver um dos maiores milagres de sua vida, teve tanto medo que fugiu para o deserto e pediu para morrer. Davi escreveu salmos em noites de profunda angústia. Pedro afundou porque permitiu que o medo fosse maior do que a confiança. Marta ficou tão preocupada com tudo que Jesus precisou lembrá-la de que apenas uma coisa era realmente necessária. Deus nunca escondeu as fraquezas daqueles que escolheu. Pelo contrário, Ele fez questão de registrá-las para que quando chegasse uma noite como esta, você soubesse que não está sozinho. Se homens e mulheres de fé enfrentaram batalhas emocionais e ainda assim experimentaram o cuidado de Deus, existe esperança também para você. Talvez hoje você não consiga enxergar isso, mas Deus continua escrevendo a sua história. Permaneça comigo. No próximo bloco, vamos descobrir como a paz de Deus age de uma maneira completamente diferente da paz que o mundo oferece. O mundo costuma dizer que teremos paz quando tudo estiver resolvido, quando as contas forem pagas, quando a resposta chegar, quando o diagnóstico mudar, quando aquela pessoa voltar, quando o problema desaparecer. Mas a paz de Deus funciona de outra maneira. Ela pode chegar antes da solução. Ela visita o coração enquanto a tempestade ainda está acontecendo. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos quando Jesus dormia no barco durante a tempestade. As ondas eram reais,
o vento era forte, o perigo existia. Mas Jesus permanecia em paz porque sabia que a tempestade não tinha autoridade para mudar aquilo que Deus já havia determinado. Talvez hoje o seu barco também esteja balançando. Talvez o vento da ansiedade esteja fazendo você acreditar que tudo vai afundar. Mas a presença de Jesus continua dentro do barco da sua vida. E quando Ele está presente, até a tempestade precisa reconhecer quem realmente está no controle. Continue comigo. No próximo bloco, vamos aprender um exercício simples, mas profundamente transformador para entregar a ansiedade ao Senhor. Quero convidar você a fazer algo enquanto continua ouvindo esta mensagem. Não importa se você está deitado, sentado ou até ouvindo este vídeo com os olhos abertos. Apenas respire lentamente. Inspire e expire. Mais uma vez. Enquanto faz isso, lembre-se de que cada respiração é uma prova de que Deus ainda está sustentando a sua vida. Você chegou até aqui porque a graça dele não falhou um único segundo. Talvez o amanhã ainda seja desconhecido, mas este momento pertence ao Senhor. E é aqui que a ansiedade perde parte da sua força, quando deixamos de viver no futuro imaginado e voltamos para a presença de Deus agora. A Bíblia diz que aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é um convite para desistir da vida. É um convite para descansar na certeza de que existe alguém governando aquilo que você não consegue controlar. Continue comigo. Nos próximos minutos, vamos começar a transformar essa reflexão em uma oração profunda que entregará cada preocupação nas mãos do Pai. Antes de começarmos a orar, quero que você imagine uma cena. Imagine uma criança caminhando ao lado do pai por uma estrada escura. Ela não conhece o caminho, não sabe o que existe depois da próxima curva, não enxerga tudo ao redor, mas continua andando porque está segurando a mão de quem conhece o percurso. Essa é a imagem da fé. Fé não é saber tudo o que vai acontecer amanhã. Fé é continuar caminhando porque a mão de Deus continua segurando a sua. Talvez hoje você tenha olhado mais para a escuridão do caminho do que para a mão que nunca soltou você. Nesta noite, Deus quer lembrar que Ele continua conduzindo cada passo da sua vida, mesmo quando seus olhos só conseguem enxergar incertezas. Se esta mensagem está falando com o seu coração, permaneça comigo até o próximo bloco. A partir de agora, vamos entrar em uma oração de entrega, paz e descanso, colocando diante de Deus tudo aquilo que hoje tem roubado o seu sono. Pai amado, nós chegamos diante da Tua presença exatamente como estamos, sem máscaras, sem tentar parecer mais fortes do que realmente somos. O Senhor conhece o coração de cada pessoa que está ouvindo esta oração neste momento. Conhece os pensamentos que ela não conseguiu contar para ninguém, as lágrimas que ficaram escondidas durante o dia e o peso que ela carregou em silêncio até chegar esta noite. Por isso, antes de qualquer pedido, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Precisamos da Tua paz, da Tua direção e do Teu cuidado. Senhor, recebe agora toda a ansiedade que tem ocupado esta mente. Recebe cada preocupação com o futuro, cada medo, cada lembrança dolorosa, cada insegurança e cada sentimento que roubou o descanso deste coração. Nós entregamos tudo aos Teus pés, porque sabemos que Tu és um Pai que cuida dos Teus filhos. Que enquanto esta oração continua, permita que a Tua presença encha este ambiente com uma paz que nenhuma circunstância pode oferecer. Continue comigo, porque ainda vamos orar especificamente pela mente e pelo coração de quem está cansado de lutar contra os próprios pensamentos. Pai, nós Te pedimos agora por cada mente cansada. Quantas pessoas chegaram até este vídeo tentando desligar os pensamentos e simplesmente não conseguiram? Quantas noites foram interrompidas por preocupações, medos e lembranças dolorosas? Senhor, visita agora a mente dessa pessoa, que todo pensamento acelerado encontre descanso na Tua presença. Que toda mentira que diz, você está sozinho, não vai dar certo, você não vai conseguir, seja substituída pela verdade da Tua palavra.
Lembra este coração de que tu nunca abandona aqueles que confiam em ti. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde a mente e o coração desta pessoa exatamente agora. Não apenas durante esta oração, mas durante toda esta noite. Se você continua ouvindo esta mensagem, permaneça comigo até o próximo bloco. Agora, vamos apresentar ao Senhor aquilo que talvez seja o maior medo escondido dentro do seu coração. Senhor, Tu conheces os medos que muitas vezes nem conseguimos colocar em palavras. O medo de perder alguém que amamos, o medo de não dar conta das responsabilidades, o medo de falhar, o medo de que o futuro seja pior do que imaginamos, o medo de nunca encontrar uma saída. Nesta noite, nós entregamos todos esses medos diante da Tua cruz, porque sabemos que o medo cresce quando olhamos apenas para as circunstâncias, mas diminui quando voltamos os nossos olhos para Ti. Assim como Pedro começou a afundar quando deixou de olhar para Jesus, muitas vezes nós também nos afundamos nos nossos próprios pensamentos. Por isso, Pai, ajuda-nos a levantar novamente os olhos para Ti. Que a Tua voz seja maior do que todas as vozes da ansiedade. Que a Tua promessa seja mais forte do que qualquer preocupação. Permaneça comigo. A oração ainda não terminou e acredito que os próximos minutos serão um dos momentos mais importantes desta noite. Senhor, nós também queremos Te agradecer. Mesmo antes de vermos todas as respostas chegando, escolhemos agradecer porque Tu continuas sendo Deus. Obrigado porque até aqui a Tua mão nos sustentou. Obrigado pelas vezes em que o Senhor nos livrou sem que sequer percebêssemos. Obrigado pelas noites difíceis que não duraram para sempre. Obrigado porque mesmo quando a nossa fé ficou pequena, a Tua fidelidade permaneceu grande. Nesta noite, escolhemos descansar não nas nossas certezas, mas na Tua fidelidade. Ensina-nos a lembrar que cada novo amanhecer já é uma prova de que as Tuas misericórdias continuam se renovando sobre nós. Se esta oração está fortalecendo seu coração, fique comigo até o próximo bloco. Agora, vamos pedir ao Senhor que guarde o seu sono, a sua casa e tudo aquilo que você ama, enquanto esta noite continua. Pai, nesta noite, eu Te peço que estendas a Tua mão sobre esta casa. Que a Tua paz alcance cada cômodo, cada pessoa que vive neste lar e cada situação que hoje parece fora do lugar. Onde houver medo, derrama segurança. Onde houver tristeza, derrama consolo. Onde houver tensão, derrama descanso. Que os Teus anjos acampem ao redor desta família, guardando a entrada e a saída, protegendo cada vida e trazendo um ambiente de paz. Se existe alguém ouvindo esta oração em um hospital, em um quarto desconhecido, trabalhando durante a madrugada ou até mesmo longe da família, que essa pessoa também sinta agora o Teu cuidado. Que ela descubra que a Tua presença não depende do lugar onde estamos, mas do amor com que o Senhor nos alcança. E enquanto esta noite avança, que todo o peso comece a perder a força diante da certeza de que Tu continuas governando todas as coisas. Continue comigo até o próximo bloco, porque ainda quero fazer uma oração especial pelo amanhã, entregando cada passo da sua vida nas mãos do Senhor. Senhor, nós colocamos diante de Ti o dia de amanhã, o amanhã que ainda nos preocupa, que ainda desperta perguntas e que tantas vezes alimenta a ansiedade. Entregamos cada compromisso, cada reunião, cada decisão, cada desafio e cada responsabilidade que nos espera. Sabemos que não podemos controlar tudo, mas também sabemos que nada escapa do Teu olhar. Por isso, entregamos o futuro nas Tuas mãos. Vai à nossa frente, prepara os caminhos, abre as portas que vêm de Ti e fecha aquelas que poderiam nos afastar do Teu propósito. Dá-nos sabedoria para tomar decisões, serenidade para enfrentar os desafios e humildade para reconhecer a Tua direção em cada detalhe. Que ao acordarmos, o nosso primeiro pensamento seja de confiança e não de medo.
Que o coração desperte lembrando que o Senhor já está no amanhã que hoje ainda não conseguimos enxergar. Permaneça comigo por mais alguns instantes, porque agora vamos entregar a Deus o que talvez seja a área mais importante de todas: o seu coração. Pai, guarda o coração desta pessoa, porque a tua palavra diz que dele procedem as fontes da vida. Cura as feridas que ainda doem em silêncio. Toca as lembranças que continuam machucando. Restaura a esperança de quem já começou a acreditar que nada vai mudar. Fortalece aquele que pensa em desistir. Levanta quem caiu emocionalmente. Abraça quem se sente sozinho. Ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos os teus caminhos. Porque sabemos que o Senhor continua trabalhando até mesmo nos dias em que tudo parece parado. Que esta noite marque um novo começo. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque a confiança voltou a ocupar o lugar que a ansiedade estava tentando dominar. E se você ainda está comigo até aqui, permaneça por mais alguns minutos. Quero concluir esta oração lembrando uma promessa que pode acompanhar você durante toda esta noite e também no amanhecer que Deus está preparando. Senhor, nós descansamos na promessa de que nunca estaremos sozinhos. Assim como o Senhor caminhou com José na prisão, com Davi nas cavernas, com Daniel na cova dos leões, com os discípulos durante a tempestade e com tantos homens e mulheres ao longo da história, nós cremos que o Senhor também caminha conosco hoje. A ansiedade pode tentar nos convencer de que fomos abandonados, mas a tua palavra declara que tu jamais nos deixarás e jamais nos desampararás. Que essa verdade permaneça viva na mente desta pessoa quando ela fechar os olhos daqui a pouco. Que em vez das preocupações ocuparem o pensamento, sejam as tuas promessas que ecoem dentro do coração. Que ela durma sabendo que existe um Deus que permanece acordado, velando por sua vida, sustentando sua família e preparando o dia de amanhã com amor e fidelidade. Fique comigo até o último bloco. Quero encerrar esta noite deixando uma última palavra que eu espero que acompanhe você muito além deste vídeo. Antes de terminar esta oração, eu quero que você faça apenas uma coisa. Respire profundamente mais uma vez e entregue a Deus aquilo que você tentou carregar sozinho durante tanto tempo. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa encontrar todas as respostas antes de dormir. Você só precisa lembrar que existe um Pai que continua cuidando de você enquanto o mundo silencia. Talvez amanhã algumas situações ainda precisem ser enfrentadas, mas você não enfrentará nenhuma delas sozinho. O mesmo Deus que sustentou você até aqui continuará caminhando ao seu lado quando o sol nascer. Então, descanse. Permita que a paz de Cristo envolva o seu coração, acalme a sua mente e renove as suas forças. E se esta oração encontrou você exatamente na noite em que mais precisava dela, escreva nos comentários apenas estas palavras: Deus está acalmando a minha mente. Sua mensagem pode ser a resposta de esperança para outra pessoa que chegar aqui procurando socorro. Se este canal tem sido um lugar de paz para você, inscreva-se para caminharmos juntos todas as noites. Agora, feche os olhos sem medo. O Deus que nunca dorme continuará cuidando da sua vida enquanto você descansa. Que o Senhor abençoe a sua noite, renove as suas forças e conceda um sono tranquilo e restaurador.